Liofilização. Com o intuito de preservar produtos e aumentar o tempo de prateleira, são empregados diferentes métodos de conservação, que geralmente estão relacionados ao aumento da temperatura, provocando perdas em características e não sendo recomendável para produtos termosensíveis. Para solucionar tal problema, existe a liofilização, que é um processo em que a substância é congelada e com a diminuição da pressão, o solvente é removido por sublimação e desorção, impedindo o crescimento biológico e reações químicas, preservando assim características estruturais e organolépticas do produto. O processo de liofilização pode ser representado visivelmente da seguinte forma: o líquido presente no material é resfriado até uma certa temperatura e, com o auxílio de uma bomba de vácuo, a pressão é reduzida até que ocorra sublimação dos cristais de gelo formando assim poros no material. O processo é dividido em 4 partes principais: formulação, onde é escolhida a amostra e é feito um pré-tratamento com a adição de outras substâncias que são específicas para cada material, que visam melhorar a estabilização final do produto. O congelamento, que é a etapa onde o solvente é separado do soluto. Essa etapa possui alguns parâmetros importantes, sendo eles o conhecimento do ponto eutético, que garante que todo o material até o seu centro está na mesma temperatura, a velocidade de congelamento, que influencia diretamente no tamanho e forma dos poros, e a espessura do material, que está diretamente relacionado ao tempo necessário para o congelamento total da amostra. A seguir, temos a secagem primária. Ela deve ser iniciada apenas depois que todo o material estiver totalmente congelado. É fornecida uma determinada quantidade de calor, seja por condução ou radiação, para que ocorra sublimação dos cristais de gelo formados, pois esse é um processo endotérmico. Já os vapores que são gerados são absorvidos. A conclusão do processo de secagem primária ocorre apenas quando todos os cristais de gelo foram removidos. Se o material não for totalmente congelado ou o calor cedido for muito alto, ocorre o colapso do material, e assim se perdem os benefícios e características da liofilização. Por fim, temos a secagem secundária. Após a secagem primária, o material ainda pode conter de 5 a 10% de umidade proveniente da água adsorvida no material. Ela pode ser removida com o aumento da temperatura do produto e com a redução da pressão parcial, resultando assim em um produto com umidade em torno de 1% no seu interior. E com isso, o crescimento biológico e as reações químicas indesejáveis são controladas, conservando o material. Agora falando um pouco das vantagens e desvantagens do processo de liofilização. Então, a primeira vantagem é que se os produtos eles forem corretamente processados e mantidos sob condições adequadas, eles podem ser guardados por um período quase ilimitado de tempo, e mesmo assim eles mantêm suas propriedades físico-químicas, biológicas e sensoriais. Uma outra vantagem é que, como o processo ocorre a baixas temperaturas, as moléculas elas constituem uma estrutura sólida, o que protege o produto contra deformações e contra a migração de seus componentes durante a produção e locomoção do vapor. Fora isso, a reidratação desse alimento é extremamente fácil e as condições são excelentes, tanto em velocidade como em quantidade. Uma outra qualidade é que, pela eliminação da água, a ação enzimática é inibida. Já quanto à armazenagem, os alimentos liofilizados eles se caracterizam por sua leveza e por não precisarem de refrigeração. Quando eles são bem embalados, eles podem permanecer sem risco nenhum e durante um bom período de tempo na temperatura ambiente. Já quanto ao processo, os produtos liofilizados eles têm uma melhor qualidade que os mesmos produtos desidratados por outros métodos de secagem. E além disso, o processo ele é não poluidor. Ele produz uma água residual muito baixa. Já quanto às desvantagens, a principal desvantagem é o alto custo do processo, que ele é em média 3 vezes mais caro que outros métodos de secagem. Esse custo elevado ele começa nos equipamentos, porque é difícil atingir a temperatura de liofilização, que ela pode chegar até menos 60 graus, além da necessidade de bombas a vácuo muito potentes. Então, esses equipamentos, associados às condições que o processo exige,
eles ainda acarretam um elevado custo energético. Uma outra desvantagem é que esse processo ele é muito demorado. Dependendo do produto a ser liofilizado, esse processo pode durar até 24 horas. Já quanto ao produto, ele mesmo sendo de imediata reconstituição, quando comparado ao produto original, ele perde em peso e volume. Além disso, fora da embalagem adequada, que é uma embalagem a vácuo ou com atmosfera de gás inerte, o produto, por possuir uma maior superfície de contato, ele pode sofrer degradações do tipo oxidativas. O liofilizador é um equipamento que possui 4 componentes principais: a câmara de secagem, um equipamento para produção de vácuo, um sistema de aquecimento do produto e um condensador. A câmara de secagem do liofilizador possui algumas bandejas onde o material que vai ser liofilizado é colocado. Essa câmara de secagem ela pode ou não ter um sistema de aquecimento, dependendo do tipo de liofilizador. E esse sistema de aquecimento ele pode ser por condução ou radiação. A bomba de vácuo tem como principal função manter o congelamento do material aqui dentro da câmara de secagem. Então, essa bomba de vácuo ela retira o ar da câmara de secagem, diminui a pressão aqui dentro e mantém o material congelado durante a secagem. O condensador tem como função capturar o solvente que é sublimado durante a liofilização. Então, o que acontece? Esse material ele é colocado na câmara de secagem. Durante a secagem, o solvente ele é sublimado e esse solvente ele percorre o caminho da câmara de secagem até o condensador e no condensador ele é congelado. Existem diversos tipos de liofilizador e um tipo de liofilizador é o liofilizador por contato. Nesse tipo de equipamento, o material é colocado em bandejas e essas bandejas possuem compartimentos. Nesse caso, a liofilização ela é mais lenta, já que o calor é transmitido por condução entre a placa e o material a ser liofilizado e o contato entre a placa e o material a ser liofilizado ele se dá de maneira desigual, dificultando a transferência de calor. Aqui na figura, no caso A, a gente tem uma representação desse tipo de liofilizador. Nesse caso, a gente tem uma placa aquecedora e a bandeja é dividida em compartimentos, onde o material a ser liofilizado é colocado. Outro tipo de liofilizador é o liofilizador acelerado. Nesse caso, existe uma malha metálica entre o material e as placas aquecedoras que facilitam a transferência de calor. Então, nesse caso, a liofilização ela é mais rápida. Aqui na figura, no caso B, a gente tem uma representação desse tipo de liofilizador. Então, nesse caso, a gente tem duas placas aquecedoras e o material a ser liofilizado está sustentado por essa malha metálica. Outro tipo de liofilizador é o liofilizador por radiação. Nesse caso, o material ele fica distribuído em bandejas, em camadas mais finas, e o aquecimento é feito por radiação. O aquecimento, nesse caso, ele se dá de maneira mais uniforme do que por condução, já que não exige o contato entre a placa aquecedora e o material a ser liofilizado. Além disso, as condições de liofilização se mantêm constantes e não ocorre a queda de pressão na massa do material. E nesse caso, é possível a utilização de bandejas mais baratas e de fácil limpeza, já que o contato entre o material e a placa não é necessário. Então, aqui no caso C, a gente tem uma representação desse tipo de liofilizador. A bandeja ela tem duas placas aquecedoras e o material ele fica entre essas duas placas sem entrar em contato com elas. E o aquecimento é feito por condução. Outro tipo de liofilizador é o liofilizador de aquecimento de elétrica por micro-ondas. Nesse caso, o processo de aquecimento ele é mais complexo e exige um nível de controle muito maior do equipamento, já que no processo de aquecimento pode ocorrer a fusão do solvente dentro do material congelado, o que prejudicaria a liofilização. Na liofilização, o material em processo de secagem apresenta seu centro congelado. Isso ocorre porque a secagem começa na superfície externa do material e ao longo do tempo de secagem, essa camada de gelo vai recuando, formando uma camada porosa de material seco. Então o calor ele é conduzido pelo material seco até essa frente congelada,
onde depois da sublimação o vapor atravessa o material seco para sair do material. Por isso que a gente fala que a transferência de calor de massa, e de massa ocorre simultaneamente. O calor de sublimação, na maioria das vezes, é fornecido por um gás externo, a temperatura TE e pressão parcial de vapor PEW. Então esse calor por convecção é levado para a superfície do material, a temperatura TS e pressão parcial de vapor PSW, que então vai ser conduzido até a camada na frente de congelada, de temperatura TF e pressão parcial de vapor PFW. Depois da sublimação, o vapor vai ser conduzido pela parte seca, pela camada seca, de espessura ΔL, e sai para o gás externo. Bom, e para a dedução dessa teoria, fala que a face congelada ela recua uniformemente. Considerando que a secagem ocorre em estado pseudoestacionário, a transferência de calor por convecção do gás externo até a superfície do material ela é igual à condução pelo sólido seco até a sua camada congelada, onde a gente tem aqui que o H seria o coeficiente de transferência de calor por convecção e o K seria a condutividade térmica do material, do sólido seco. Rearranjando essa equação, a gente chega numa equação utilizando as duas formas de transferência de calor. Bom, da mesma forma, a gente pode encontrar o fluxo de vapor d'água que sai da camada congelada. Pela transferência de massa aqui, que o vapor passa pela camada seca, onde seria a difusividade efetiva média, e esse T seria a temperatura média da camada seca, que a gente pode aproximar como sendo a temperatura da superfície congelada mais a temperatura da superfície do sólido dividido por 2. Ele vai ser igual a transferência de massa por convecção, onde esse Kg seria o coeficiente de transferência de massa por convecção, que ele sai da superfície e vai para o gás externo. Rearranjando essa equação, a gente consegue achar também um fluxo de vapor d'água em relação a essas duas formas de transferência de massa. Bom, o Kg e o H, que são os coeficientes de transferência de calor e massa por convecção, eles são obtidos pela velocidade dos gases e pelas características do secador. E a condutividade térmica efetiva e a difusividade térmica têm seus valores de acordo com o material seco. Já as condições do gás a gente consegue medir porque ele está externo ao material. E no estado pseudoestacionário, a gente consegue relacionar o fluxo de calor e de massa pelo calor latente de sublimação do gelo, seria esse ΔSH, por essa fórmula aqui. Substituindo o fluxo de calor pelaquela fórmula rearranjada anteriormente e o fluxo de vapor d'água pela equação rearranjada, a gente pode chegar nessa relação aqui. Mas se a gente substituir esse calor só pela parte da transferência de calor por condução, a gente pode chegar a essa equação aqui. Bom, o aumento da temperatura do gás externo aumenta a temperatura da superfície e, por sua vez, também aumenta a taxa de secagem. Porém, um aumento muito grande dessa temperatura de superfície pode danificar o material na liofilização. E a temperatura da face congelada, ela tem que ser abaixo da temperatura de fusão da água. Bom, e aumentando, por essa forma, a gente consegue observar que aumentando a condutividade térmica, a gente também consegue favorecer a taxa de secagem. Por isso que nessa condição a gente pode falar que a liofilização é controlada pela transferência de calor, que na maioria dos casos comerciais é utilizado. Para os cálculos nós podemos relacionar a espessura da camada seca com a fração de umidade livre restante no material, dessa forma. Já a taxa de liofilização a gente pode relacionar com o fluxo de vapor da água.
por essa forma aqui, onde o MA seria o peso molecular da água e Vs é o volume de sólido ocupado por massa de água inicial do sólido, que ele é calculado pelo inverso da umidade livre inicial vezes a densidade Bulk do sólido seco. Trabalhando novamente com a equação 5, que relaciona o fluxo de calor e massa pelo calor latente de sublimação, se a gente pegar e substituir na parte do calor, a gente substitui por aquela fórmula rearranjada, já substituindo a espessura que a gente achou anteriormente, e no fluxo de vapor a gente substitui pela taxa de secagem, a gente pode chegar nessa fórmula aqui, que relaciona a taxa de secagem com a transferência de calor. A gente pode fazer o mesmo caso para a transferência de massa, onde a gente só pega aquela fórmula que estava rearranjada para o fluxo de vapor e a gente substitui a parte do fluxo de vapor pela taxa de secagem. Então você chega nessa relação aqui. Aí pegando a parte da equação de transferência de calor e a gente considerar que o H é muito alto, ou seja, que a resistência externa seja negligenciável, a gente chega numa fórmula do tempo de secagem, que é relacionado com a condição inicial da umidade livre e a condição final da umidade livre do material, onde a gente tem que esse ΔHS sobre MA seria o calor de sublimação já em joule por quilograma de água. Quando o X2 for zero, a gente fala que o sólido está totalmente seco. A gente pode calcular a temperatura da fase congelada tendo as propriedades do sólido e os coeficientes de transferência de calor e massa pela equação 7, onde a temperatura de superfície ela é aproximada para a temperatura do gás externo, quando a gente considera que o coeficiente de transferência de calor por convecção é muito grande. Já a pressão parcial de vapor na fase congelada, ela é determinada por TE, pela temperatura que a gente quer obter da fase congelada, desde que a pressão do vapor da fase congelada esteja no equilíbrio. Ou seja, a gente considera que a pressão ela é uma função unicamente da temperatura da fase congelada. O modelo de recuo uniforme na camada de gelo foi testado por Sandel e ela é adequada para obter o tempo de secagem de 65% a 90% da umidade inicial. A sua temperatura na fase congelada ela é aproximadamente constante nesse período, que é o que a gente foi uma das considerações que nós fizemos para realizar aquela integral anteriormente para o cálculo da temperatura, do cálculo do tempo. Mas já no fim da secagem, a taxa diminui muito, o que faz com que o tempo de secagem seja muito maior do que é calculado pelo modelo. E a condutividade térmica efetiva varia com a pressão total e o tipo de gás externo, além das características do material seco. E a difusividade efetiva ela depende da difusividade Knudsen e da difusividade molecular. Isso tudo foi obtido por esse experimento aqui em comparação com o modelo testado por Sandel.